vocês. O que eu tenho para falar hoje, na verdade, é algo que o Senhor tem tocado muito no meu coração, porque vivemos um tempo, às vezes, que culturalmente quer gerar uma certa incredulidade à igreja. Muitas vezes vemos teologias como o sensacionismo, que não crê na continuação dos dons, como se não houvesse mais milagre nos dias atuais, e que isso, na verdade, é uma heresia. O Senhor é o mesmo de antes, o mesmo de hoje, o mesmo de sempre. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Paulo. Ele salva, cura, transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que para o Senhor nada é impossível aquele que crê. Glória a Deus. A igreja quiser abrir a Bíblia, a carta do profeta Ezequiel, capítulo 11, do versículo 17 ao 20. Quem achar, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: por isso diga assim, diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos, e os recolherei das terras por onde forem espalhados, e lhes darei a terra de Israel, e voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, e todas as suas abominações, e eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento para que teu Espírito Santo, Senhor, me conduza perante a tua palavra. O Espírito Santo traga a revelação daquilo que o Senhor quer trazer para a tua igreja, Senhor. E que perseveramos em meus dias difíceis, mas saber que a tua mão nos sustenta. O Espírito Santo nos conduzirá em tudo aquilo que o Senhor nos direcionar para o seu propósito. E assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Nessa palavra, o profeta Ezequiel, em seu contexto, ele está nos falando que Deus estava direcionando o povo de Israel à terra prometida. E que ali ele faria uma nova aliança, derramando do teu Espírito Santo para capacitar o seu povo a andar de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus vai nos dizer também, em Romanos 3,23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Com a queda do homem, perdemos a capacidade de administrar a nossa vida e nos influenciar com outras culturas, religiões, ao paganismo, outros deuses. E era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Não procurando mais a face do verdadeiro Deus, mas se corrompendo com outras questões que Deus abordou. Por isso que o texto vai falar que Deus, ele tiraria aquele coração de pedra e te daria um novo coração de carne. E que ele tiraria aquele espírito e lhe daria um novo espírito. Esse texto, o profeta Ezequiel já estaria apontando para o Novo Testamento. Tanto em Atos, quando Jesus houve a sua ascensão e subiu aos céus e houve o Pentecostes, no capítulo 2, e o apóstolo Pedro foi batizado no Espírito Santo, e ali houve poder do Espírito para proclamar a palavra de Deus, e cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho quando Pedro pregou que Cristo era o Senhor e que deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. O Evangelho é sobre o Senhor Jesus resgatar algo que foi perdido. E em João capítulo 3, do versículo 7, é ele renovar aquilo que foi perdido em sua identidade. Que Jesus disse a Nicodemos, que era um fariseu de Sinédrio, um homem culto, estudioso da fé, da lei, um homem importante, alguém como um político também, alguém que, se fosse por boas obras a salvação, ele seria o primeiro da fila. Mas mesmo assim, Jesus olhou para ele e disse que vos é necessário nascer de novo. Aleluia. Então todos nós precisamos buscar um novo nascimento e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que eu quero testemunhar para vocês nessa noite. Alguém que possivelmente era improvável aos olhos das pessoas, a
a ter uma busca e mudança de vida. A pessoa que você está vendo aqui hoje viveu o improvável de Deus. Eu vivi 12 anos na homossexualidade. Fui drag queen, rainha da parada gay. E na minha infância passei por abusos, rejeição. Meu pai não foi tão presente. Passei por bullying na escola e várias questões que destruíram a minha identidade. E eu me encontrei na homossexualidade. E vivi as baladas, os shows, programas, tudo que você possa imaginar. Mas em 2010 começou o sobrenatural de Deus na minha vida. Pois eu recebi uma palavra na rua e olha que eu não frequentava igreja. E para ser sincero, eu nem gostava muito de crente. E dizia que o crente só queria ser o dono da verdade. Mas eu não sabia que não era o crente que era o dono da verdade. Era o dono da verdade que estava me chamando a pregar a verdade. Eu recebi uma palavra de uma senhorinha, uma irmãzinha do coque. E eu gosto das irmãs do coque porque eu já quero chegar para receber a bênção. E ela chegou até mim e disse assim: enquanto você não viveu o chamado que Deus tem na sua vida, nada vai dar certo. E eu não sabia que as palavras dessa mulher eram tão real que o que o Senhor iria fazer com o tempo. Mas eu recebi essa palavra e eu continuei com a minha vida. Mas quando eu mudei em 2011 para 2012 para Campinas, São Paulo, eu tive um sonho. Eu vi um homem de veste branca e ele olhava para mim como se ele me chamava. E eu vi que era Jesus. E simplesmente acordei tendo uma visão com Jesus do nada. Eu não frequentava igreja. Eu simplesmente vivia a vida como eu queria. Porque eu achava que Deus era amor. E que eu poderia viver da forma que eu queria. Só que aí eu quero trazer uma reflexão de como que Deus pode ser amor e permitir que um filho faça algo que possa se autodestruir. Pois quantos amigos eu perdi para as drogas? Quantos amigos eu perdi na prostituição? Quantos amigos que foi para o mundo e não voltou mais para casa? Jovens. Um pai deixaria um filho se autodestruir? Então, eu vivi essa realidade. E o Pai Todo-Poderoso estava me retirando desse campo. E me dando um novo começo, uma nova história. Só que nesse processo eu continuei. Com a minha vida, da forma que eu caminhava. E passei por muitas questões que podia ter me destruído. Possivelmente, irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, eu não estaria aqui hoje. Mas quando se passou-se o tempo, tive oportunidades, trabalhei nos maiores salões do país, como Estúdio W, Celso Cambura, trabalhei com gente famosa como Stephanie Brito, a mãe da Sandy, o Elija, a Tentiela, fiz trabalho na Caras, na Kezak. Eu vivi o glamour, digamos assim, um tipo de trabalho que todo mundo gostaria de ter. Mas eu não sabia que as palavras daquela irmã do coque iriam fazer tanto sentido na minha vida. E aí, quando foi por média de 2018, tudo deu errado, as portas se fecharam. E eu simplesmente não entendi um pouquinho que por mais que eu tentasse ir para buscar os meus sonhos, os meus objetivos, parece que algo me puxava para trás. E simplesmente eu fui mandado embora injustamente, perdi tudo que eu tinha, me encontrei numa situação bem difícil. E foi nesse meio tempo que uma amiga que trabalhava comigo, ela me chamou para conhecer a igreja. E foi a primeira vez que eu topei a conhecer a igreja protestante, que é a Igreja do Nazareno, que eu congrego em Campinas. E eu fui conhecer, passei um mês indo para a igreja. E nesse processo eu comecei a ver a palavra, comecei a ver os louvores e comecei a gostar. E em casa eu comecei a buscar orações, mas eu não sabia orar. E nesse processo foi incrível, porque eu vivi o sobrenatural de Deus. Eu me encontrei em casa, deitado no chão, escutando uma oração pelo YouTube. E vim lembrar esses tempos, o Espírito Santo me tocou e era um vídeo do pastor Antônio Júnior, que ele faz muitos vídeos falando de Jesus e fazendo até apelo também, né, nas redes sociais. E foi nesse tempo que eu, escutando essa oração, falava: você entregar minha vida para Jesus. E eu estava muito cansado da vida que eu vivia. Pois não pense que viver homossexualidade são flores. É uma situação bem difícil com a família, os pais, e eu entendo que não, a situação não é que os problemas são os pais, o problema é a própria pessoa, que está perdida em sua própria identidade. São pessoas que estão feridas, muitas vezes quer se abrir, mas não sabe com quem, que foi a minha situação. E ao mesmo tempo, não pense vocês jovens, que o mundo lá são flores. É uma guerra.
E lá você tem que ser um cara forte, maduro e esperto em lidar com as situações, porque as pessoas lá não brincam. Então estudem, busquem a presença de Deus, a palavra de Deus que é o melhor referencial, e saber que Deus Todo-Poderoso pode livrar você de qualquer laço que possa acontecer nas suas vidas. E eu só vivi tudo isso, irmãos. Às vezes Deus pode permitir que a gente possa perder, passar por situações difíceis, mas para que hoje aqui a gente possa glorificar o nome dele, com aquilo que a gente passou, com aquilo que a gente viveu. E hoje eu estou testemunhando que nesse processo, quando eu reconheci que viver homossexualidade para mim não era algo que me tornava feliz, na verdade infeliz. Eu era dependente de balada, dependente de bebida, dependente de relacionamento, dependente de atenção, e me encontrava sozinho, sentindo um vazio que só Jesus poderia preencher. E foi nesse momento, reconhecendo que eu perdi aquilo que era mais importante para mim, que era o meu trabalho. Como que você trabalha nas maiores empresas do país e simplesmente puxa o seu tapete, perde tudo que você tem e você se vê com dívidas que você não tem nem como ter mais. E por um momento, o diabo colocou um sentimento. Será que se você subir no prédio, será que alguém vai se importar com você? Graças a Deus que eu nunca dei espaço para isso, para esses pensamentos. Quantas as vezes os processos que a gente vive, a gente não passa por pensamentos de desistir? Mas é saber que existe um Deus que quer entrar na sua guerra, fazer você vencer, mudar o seu cenário, a sua situação, e crer que Ele é o Senhor que vai transformar isso na sua vida. E foi isso que aconteceu. Eu reconheci que todo o meu cenário de vida estava me destruindo. E foi quando eu falei para o Senhor: eu cansei, Senhor, eu desisto da minha vida e entrego ela para você, porque eu já não sei mais o que fazer. E foi nesse momento que eu senti algo sobrenatural de Deus na minha vida. Eu senti meu corpo esquentado dos pés à cabeça, formigado dos pés à cabeça. E foi algo tão intenso, tão profundo, sobrenatural do Senhor, que simplesmente depois eu comecei a adormecer. Eu nunca senti algo isso na minha vida. Mas no dia seguinte eu acordei e senti uma paz, uma alegria, a paz que excede todo entendimento. O mundo estava mais claro. Pela primeira vez na minha vida eu senti completo. Aquele vazio, aquela falta que existia dentro de mim sumiu. A depressão que eu tinha sumiu instantaneamente. Até hoje nunca mais eu tive depressão. E eu comecei a sentir uma grande necessidade de buscar a igreja, de buscar a presença do Senhor. E foi nesse processo que de uma forma natural eu comecei a perder a vontade para as baladas, de estar vivendo tudo que eu vivia antes e de procurar a palavra do Senhor. Mas foi nesse momento, porque viver o que eu vivia na homossexualidade para mim não era alguém. Mas nesse processo, na época eu estava com um companheiro, abraçado com ele, e simplesmente eu senti sobrenatural, algo diferente, algo me envolvente, falando dentro de mim: saia daí agora. Enquanto eu não saí de lá, da casa desse rapaz, eu não senti paz. Quando eu voltei para Campinas, São Paulo, em março de 2019, foi nesse processo, eu ainda pisei num ambiente gay, porque assim, eu não entendia a palavra, eu não frequentava a igreja. Então, eu vou falar de uma forma até meio engraçada. Imagina um maluco na rua, Jesus vai lá, batiza com o Espírito Santo, o Espírito vai falando, e você não vai conseguindo mais beber, balada, fazer tudo aquilo que Deus reprova. E a sede é buscar a presença de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. E a última vez que eu pisei no ambiente homossexual, GLS, GLS na minha época, né? 89, hoje é LGBT. Eu simplesmente escutei uma voz dizendo para mim: saia daí agora. Eu comecei a ficar tão inquieto, que quando eu saí de lá eu não senti paz. E foi aí que em casa, pensando sobre isso, Deus falava comigo: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E isso me remete à palavra de Deus. O que eu acho interessante é que toda a minha experiência revela a palavra de Deus. Porque quando Jesus falou isso comigo em casa, é o que diz Lucas 9:23. E Jesus diz a qualquer um, do hétero, do homo, qualquer pessoa que quer seguir: se você quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O Evangelho é sobre renúncia. O Evangelho é sobre vida de santidade. Hebreus 12:14 vai dizer que segue a paz com todos, mas sem a santidade ninguém verá a Deus. E a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus.
O Evangelho é sobre você renunciar à carne, mas buscar a presença do Espírito. E Gálatas 5 vai dizer que aquilo que você mais alimenta na sua vida vai prevalecer. E é nesse momento que eu entreguei minha vida para Jesus, decidi batizar nas águas, e eu senti uma chama que dizia isso: batiza nas águas. E foi no mesmo dia do Orgulho Gay de Campinas, que é a segunda maior parada da cidade. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão. E o testemunho que eu dou, meus irmãos, é que não foi um irmão que me induziu, que fez a minha cabeça, ou que eu fui obrigado a renunciar a qualquer outra coisa, não. Foi o sobrenatural do Senhor que entrou na minha vida e transformou meu ser. O Senhor tirou meu coração de pedra e me deu um novo coração de carne. O Senhor tirou meu espírito e me deu um novo espírito. E a palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Coríntios 5,17: quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive a novidade de vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. E meus irmãos, eu não conseguia mais viver como eu vivia antes. E busquei a presença do Senhor. E a minha vida realmente virou um chamado. O Senhor fechou as minhas portas de trabalho, me deixou distante da minha família, mas eu fiquei na minha igreja. Comecei a servir, comecei a falar de Jesus, comecei a dar testemunho, comecei nas igrejas, comecei hoje a ter um tempo, na verdade, já a cursar teologia. Eu estou no 3º ano, se Deus quiser, terminando ano que vem. Tenho chamado pastoral, aconselho pessoas, e hoje estou envolvido com a obra de Deus. E o Senhor está fazendo grandes coisas na minha vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o que eu acho interessante isso na minha vida é porque, para alguns que diz que não existe mudança nessa área, a gente pode observar isso mesmo na palavra de Deus. Pois se você observar em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, que ali trata sobre algumas qualificações de pecados, como idólatras, adúlteros, efeminados, ou no caso homossexuais em algumas traduções. Mas essa tradução no texto original no grego, acernokoitai malakoi, significa ativos e passivos, ou seja, não é um trijeito que a Bíblia reprova necessariamente, mas é o ato sexual da condição dos iguais. E essa palavra também nos diz o seguinte, que a graça do Senhor Jesus sobreviveu à cidade de Corinto. E o texto vai dizer: mas alguns de vós fostes assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então a palavra do Senhor nos confirma que nessa cidade houve pessoas que mudaram o seu comportamento. Pessoas que deixaram o adultério, pessoas que deixaram a idolatria, pessoas que deixaram a homossexualidade. E a palavra do Senhor testifica na minha vida, e eu dou esse testemunho que eu mudei de vida, porque o Senhor Jesus revelou na minha vida. E eu mudei de vida por causa dele, irmãos. E como a palavra do Senhor diz que em Romanos, que não devemos nos conformar, mas buscar a renovação da nossa mente, para que possais experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o meu coração ele é enganoso, o nosso coração ele é caído, nos leva ao pecado, nos leva à autodestruição. Mas o Senhor Jesus tem feito grandes coisas na minha vida. Aleluia. Negando o meu coração enganoso, mas vivendo a boa e perfeita vontade de Deus. Talvez o Senhor nessa noite queira dizer para você que Ele te quer oferecer um novo. Ele te quer te dar uma nova história. Talvez você se boicota, talvez você ache que talvez a sua luta não tem mais jeito. Só que o Salmo 126 vai dizer que o Senhor é aquele que pega aquele que estava fundado no pecado, ao qual encontrei um dia. E o Senhor pega ele e muda a sua história, colocando um novo cântico, colocando um novo começo, um novo início. Então para o Senhor Jesus nada é impossível àquele que crê. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E foi isso, meus irmãos, que aconteceu na minha vida. E a palavra do Senhor diz: eu quero tirar o seu coração de pedra e te dar um novo coração de pedra. Eu quero tirar o teu espírito e te dar um novo espírito. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Nascer no espírito. A identidade adâmica caída, mas da identidade de Jesus na sua vida.
O Senhor Deus precisa ver Jesus em você para entrar no reino dos céus. E é essa missão que o Senhor Jesus veio fazer. Muitas vezes, meus irmãos, a gente estava discutindo na outra igreja que eu fui pregar ontem, a Nazarena Aeronave lá em Campinas. E o pastor me perguntou, fez algumas perguntas relacionadas à questão da sexualidade, enfim, como tratar o homossexual ou qualquer pessoa. Eu acho que um erro que a gente faz às vezes como igreja é de cara querer falar de pecado, falar da condenação para a pessoa, quando existem alguns pilares básicos, que é a criação, a queda, a redenção, a morte de Jesus, o sacrifício para nos salvar, né? E a consumação de todas as coisas com o Apocalipse. Por isso que em João o Senhor vai dizer que Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar aquilo que foi perdido. Jesus não tem como condenar algo que já está condenado, que já está perdido. Por isso que Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou aquele que transforma vidas, aquele que leva a vida eterna. Só que muitas vezes o nosso coração de pedra é que nos faz não viver as suas promessas. Ou muitas das vezes buscamos Jesus com as motivações erradas. Quero viver no mundo, mas quero viver as bênçãos. Quero usar Jesus, às vezes, como um gênio da lâmpada, mas eu não quero me submeter à sua palavra. Em João 14, 21, Jesus diz que amar a Ele é um ato de atitude. Aquele que me ama segue os meus mandamentos. E tem uma reflexão numa palavra que está escrito em João 6,66, que faz uma alusão muito clara. É um momento que Jesus ele prega para uma grande multidão. Grande multidão de pessoas. E ele trouxe duras palavras. E a palavra do Senhor diz que o Senhor repreende aquele que ele ama. E quando Jesus começou a dizer algumas verdades para os seus seguidores, muitos não aguentaram. Muitos não suportaram o evangelho de seus ouvidos. E muitos começaram a ir embora. E foi nesse momento que Pedro se assustou e vendo o volume de pessoas indo embora, meio que chegou até Jesus e disse: Senhor, será que não é melhor amenizar as palavras, aliviar as palavras? Será que você não está sendo muito duro com as pessoas? E aí Jesus meio que olha para ele e diz assim: Pedro, se você também não está satisfeito, você pode ir junto com eles. E aí Pedro olha para Jesus e diz assustado: não, Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo, os que têm as palavras de vida eterna. Então Pedro, em meio à situação de confronto, ele não sentiu falta do mundo, mas sim sede daquele que é o caminho da vida. E a palavra do Senhor vai dizer que muitos tratavam ali Jesus como um gênio da lâmpada. Buscava Jesus para milagres, curas, mas quando Jesus falou de compromisso, muitos não suportaram. E é nessa palavra que eu trago para mim mesmo, naquela posição que eu me encontrei em casa, quando o Senhor disse: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. De cara, já fui confrontado a ter que tomar uma decisão que ia mudar toda a minha vida. De ter um compromisso com Deus, de me dedicar ao meu chamado, de levar o Evangelho às pessoas e de alcançar vidas para o reino de Deus. E o que eu digo para você, meus irmãos, vai chegar o dia que todos nós vamos prestar contas de Deus. E somos chamados a todos a pregar o Evangelho. Levar as boas novas, porque todos estão perdidos. E só Jesus é o caminho. Então eu falo pela minha própria história. Eu sou a pessoa mais improvável que você possa ver hoje aqui dentro. Vocês podem até mostrar, inclusive, as minhas fotos, para vocês observarem como que eu era. Quero que vocês olhem e se pareçam um pouquinho comigo. Estou mais bonito? Aqui. Glória a Deus. Olha, muitos talvez olhariam para eu aí e dizer: esse aí não tem mais jeito, esse aí se perdeu, esse aí está condenado. Talvez muitos chegariam até mim e talvez já falariam de pecado, em vez de falar as palavras do próprio Senhor Jesus, que Ele veio salvar aquilo que foi perdido.
A graça do Senhor está aberta a todo mundo, meus irmãos. E é essa graça que a gente precisa pregar. Agora, claro, é uma graça que existe responsabilidade e compromisso com o Senhor. Então, a luta da renúncia está aplicada a todas as pessoas. Um homossexual vai ter que renunciar tão igual quanto um heterossexual. E não pense que o carinha novo, que é hétero, a vida dele é mais fácil, porque ele é hétero, como muitos amigos meus argumentam. Mas na verdade, como diz em Gênesis 1:28, e ali Deus abençoou a sexualidade, mas ela na sequência é provida de um mandamento que é multiplicação. E Jesus reafirma essa palavra em Mateus 19, que o homem deixará pai e mãe, se virá uma só carne, a sua esposa, e ambos serão um, e aquilo que Deus ajuntou ninguém o separe. Jesus nessa palavra, ele reafirma Gênesis, e aqui ele é explícito onde que a sexualidade tem que ser vivida, dentro do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, porque aí é formada a instituição de Deus chamada de família. E qualquer condição de relacionamento fora desse contexto é um pecado à luz da Bíblia. Então, meus irmãos, Jesus, ele é claro que é um ato de renúncia ser seu seguidor. Mas muitas das vezes a gente se entristece. Nossa, será que eu vou ter que renunciar tudo aquilo que eu mais gosto por Jesus? Mas muitas vezes, Satanás, ele coloca na nossa mente que a renúncia é um ato de tristeza. Mas quando você conhece da graça verdadeiramente, ela te enche da presença do Espírito Santo, te enche do poder de Deus, te enche de esperança e viver as novidades que o Senhor tem sobre a sua vida. Então muitas das vezes Satanás, ele quer fazer você desistir do seu chamado, desistir do propósito que o Senhor tem na sua vida, desistir daquilo que o Senhor já anunciou que tem como propósito na sua vida. Mas às vezes as lutas da vida têm sido duras para você. Às vezes até as lutas dentro da igreja é difícil, porque a intenção de Satanás, meus irmãos, é dividir os irmãos. E Paulo afirma isso em 1 Coríntios. Alguns gostavam do líder A, B e C, e aí uns entravam em contenda com o outro, fofocando, e gerava divisão e problema. Quando a gente é chamado a pregar o Evangelho, e a gente não veio ser chamado para ser cara famoso, a gente veio anunciar aquele que morreu em morte de cruz para nos salvar. Então Paulo chama isso de meninice. E é o que o Evangelho me chama, a viver uma vida de responsabilidade, de propósito e de vida de santidade diante de Deus. E eu quero dizer, meus irmãos, porque eu abandonei simplesmente 20 anos de pornografia. Eu comecei aos meus 10 anos. Vivi 12 anos na homossexualidade. Nunca pensei que uma semana distante da noite, do mundo, eu não aguentaria. Mas para a glória de Deus, já faz 6 anos que estou em santidade, testemunhando que a graça do Senhor, ela pode sim transformar o seu ser. E essas práticas, meus irmãos, destroem a vida do homem e da mulher. Quantos homens com problemas de crise de ansiedade, depressão, homens com problemas de relacionamento sexual com a sua esposa, perdendo o interesse por ela, só tendo atração pelo virtual, jovens também, que quando casam não conseguem ter uma boa conexão com a sua esposa. Então, o pecado, ele pode parecer bom para a carne, mas a longo prazo, meus irmãos, vai trazer destruição em sua vida. É a mesma situação de você, eu falo para os rapazes, diabetes, por exemplo, você vê um bolo bonito, açucarado, a vontade de comer bolo, eu só não gosto de doce. Mas imagina que se você comer uma fatia de doce, pode afetar a sua vida, a ponto de você partir. O pecado é dessa forma. Ele pode parecer doce, pode parecer agradável, mas ele pode atacar a sua saúde, assim como uma pessoa tem problemas com diabetes. E é isso que o Senhor trouxe de libertação na minha vida. Porque eu prego que há sim possibilidade de superação, de abandonar a imoralidade e de buscar uma vida de santidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, ninguém barganha com o Senhor. Mas uma coisa que o Senhor reconhece é ato de renúncia e santidade. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos, mas aqueles que perseveram na palavra do Senhor. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida.
Grandes coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero contar assim um breve testemunho, porque muitas das vezes aqui vai para aqueles que almejam casar. Às vezes parece que não chega, às vezes parece que não vem, às vezes parece que a gente até quer desistir, porque parece que o Senhor esqueceu da gente, né? E foi algo que aconteceu, porque nesses meios de 6 anos eu sempre recebi palavra que eu iria casar. E eu amei. Chega uma hora que a gente vai escutando, né? Recebendo, e a gente vai esperando, né? Aí sempre eu fiquei ansioso. E aí esse ano simplesmente eu sei, eu falei, se Deus mandar, vai mandar. Se não mandar, tá tudo bem. Por quê? Um dos grandes problemas de você casar, muitas das vezes problemas de vícios, é que isso vai influenciar no casamento. E muitas das vezes vai trazer grande problema. E foi o que o Senhor fez na minha vida, eu entendi. O Senhor me fez esperar 6 anos, porque o Senhor queria tratar a minha mentalidade. Para que hoje eu não tenha mais dependência de nada, nem propriamente de uma mulher, mas que a minha dependência é o Senhor. E quando eu descansei nele, aí parece que o Senhor vem com tudo. E foi uma palavra que eu recebi, meus irmãos. Quando eu descansei no Senhor, em junho desse ano eu recebi uma palavra de um pastor amigo meu, dizendo o seguinte: eu vejo Deus fazendo uma grande reviravolta na sua vida. Em 1 ano você vai estar casado. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Recebi. Sabe uma diferença que eu percebi nessa? É que houve quase que uma data. Ele colocou 1 ano dessa vez. Não foi uma palavra que ele iria casar um dia. Em 1 ano eu estarei casado. E amém, segui em frente, esperando. E aí simplesmente eu sonhei um dia, vi uma estrada, vi um mapa, assim como se fosse uma outra cidade, né? Aquele verdezinho do mapa, meio amarelado assim, que é os desenhos dos mapas, né? Essa é uma cidade. E aí eu acordei e pensei assim, será que o Senhor vai me mandar para outra cidade? Nem pensei nada relacionado a casamento. Falei, amém, tá bom. Segui em frente. Porque quando Deus mostra algo, Ele confirma depois. E aí foi o que aconteceu, meus irmãos. Um dia eu estava em casa orando, e aí o Senhor falava claramente comigo: a mulher que você vai casar é de outra cidade. Eu falei, eita, glória a Deus. E aí eu fiquei pensando, mas a mulher de outra cidade, como que eu vou conhecer? E foi aí que aconteceu, meus irmãos. Um dia minha mãe ligou para mim, e aí ela perguntou: e aí, meu filho, quando que você hoje vai me dar uma nora? Quando Deus preparar, né? Estou esperando aí no Senhor. E aí eu entrei numa live, uma menina linda falou comigo, comentou ali nos comentários, e depois me chamou no WhatsApp. E foi meio direta, foi de uma forma até meio, inusitada assim. Falou, então, minha mãe falou de você, não queria muito mandar não, mas ela falou que eu poderia mandar para você, eu acabei mandando. A gente é irmão em Cristo, somos maduros, né? E estou aqui para conversar com você e qualquer coisa eu vou virar amigo. Bem, irmãos, a gente estava conversando na igreja sobre isso, até com o meu pastor Kleber. Eu não vejo problema de uma menina até sinalizar que está interessada no vaso. Porque às vezes os vasos dessa geração estão meio parados, estão meio perdidos. Às vezes tem que fazer quase um sinalzinho de fumaça ali para poder nem entender. E aí, só que existe um outro lado. Quando a varoa ela pode sinalizar para o varão é que tem que ter a atitude de ir até a varoa. Glória a E foi o que Deus. aconteceu. Conversando com ela, a gente começou a conversar, começamos a ver que a gente era muito parecido com o outro, em mais de 90% do papo, da conversa. Vim aqui, conheci ela, conversamos, e o Senhor confirmou. E ela também tem a outra parte dela, da história dela, que testifica tudo que eu falei aqui. E eu queria convidá-la para vir aqui, e eu pedi para mostrar, porque nessa história toda, eu fiz um pedido de casamento, estamos noivos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Foi de surpresa, irmãos. Ela não sabia que eu ia fazer esse pedido. Fomos lá,
jantamos. E eu falei, irmão, se eu vou fazer o pedido, eu vou fazer bem feito, vou fazer da forma clássica. Porque a mulher ela tem que ser bem cuidada, tratada, honrada e amada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, antes de passar aqui o microfone para ela falar rapidinho, que testifica da parte da história do meu, quero dar uma dica para os vasos. Vasos, ame a esposa de vocês, honre a vida delas. Se for possível, vai no shopping, vai no cinema, leva ela no salão, cuida dela, honra a vida dela. Porque se você cuidar bem dela, você pode ter certeza que ela vai honrar, amar você e cuidar bem de você. E muitas das vezes, como eu falei, os vasos estão meio dispersos. Quase um pedal, corre, tratar minha marota. E aqui quero passar a palavra para a Aline. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gente, o que dizer, né? Como agradecer ainda mais a esse Deus maravilhoso. Todos aqui, eu creio que acompanhou quantas vezes eu subi aqui, dando testemunho, e sem o meu varão. Mas Deus tinha uma promessa na minha vida também. Porque Ele tem uma promessa de casamento, de família, de filhos, que até isso já tem até nome, né? Deus revelou para Ele, glória a Deus. E eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu falei para Ele que quando a gente postasse a nossa primeira foto, era a palavra que Deus estava colocando no meu coração, que está lá em Salmos 40, verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Eu sei que todos aqui sabem que foram 7 anos em santidade, esperando no Senhor. Apareceram 2 pessoas, laços, mas Deus tirou da minha vida, e eu sempre fui muito obediente ao Senhor. Sempre disse a Ele: Senhor, aquilo que é teu fica, e o que não é pode tirar. Porque eu sei que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Eu sabia que na hora certa Deus ia preparar, então eu estava esperando, né? E Deus é maravilhoso, que Ele nos surpreende com muito mais, porque Ele é muito mais do que as minhas orações. Porque eu falava para Deus que eu queria um homem que vivesse da obra dele. Ele disse que Deus tirou o serviço dele. Eu falei assim: eu acho que eu devo ter um pouco de culpa, porque eu falei: Deus, eu não quero um homem normal, que ele trabalhe de segunda a sexta e domingo ele vá para a igreja. Eu falei: eu não quero. Eu quero um homem que viva da tua obra. Porque muitos aqui sabem o que queimou no meu coração, que Deus me resgatou não para ficar parado e ir para a igreja no domingo, mas para poder sair e levar a palavra dele. E eu me sentia assim, sozinha em fazer isso. Eu queimava no meu coração, mas eu falava: Senhor, mas sozinha. E aí Deus colocou ele como: você queria alguém que vivesse da minha obra? Vamos fazer o seguinte, eu te dou alguém que tem a mesma história, e ele vai junto com você testemunhar, e ele vai junto com você evangelizar, e ele vai junto com você dizer que pode sim tudo ser mudado por Cristo, que não há nada que o Senhor não possa fazer. Quando a gente espera nele com paciência, obedece, ouve a voz dele, toda vez que ele fala, ele faz. Ele fez na minha vida e está aqui. Gente, é tantas coisas que Deus tem feito, tantas coisas que Deus tem falado. Estou tão grata a Deus de tudo aquilo que eu sei que ainda vou viver. Nós fomos sábado num culto de família, que ele disse que foi convidado a pregar e ele ainda era solteiro. E quando ele foi lá para poder pregar, ele estava comigo, e já noivos. E foi uma baita de uma surpresa. Fiquei muito feliz, sem reação.
E imagina, eu já estava lá com ele naquele primeiro dia falando do Evangelho e do que o Senhor pode fazer. Então, naquele dia, no sábado, eu senti muito a presença de Deus. Gente, esse final de semana foi assim, incrível, do tanto que Deus me visitou. E o quanto Ele falou comigo que você não queria isso, agora viva, mas viva para mim. Para minha glória. Eu estar aqui com Ele não é para mim. Porque eu nunca pedi para Deus, eu quero um marido para mim, para me mostrar para as pessoas, não. Eu falava, Deus, eu quero alguém para me impulsionar a te buscar mais, me impulsionar a orar mais, jejuar mais, e que saia comigo para pregar o Evangelho. E assim, agora nós estamos caminhando naquilo que Deus está preparando. Até do meu emprego, Deus já me tirou. Porque quando a gente começou a conversar, um rapaz lá, chefe lá, se levantou e disse que não ia mais cobrir o meu horário. Bem quando a gente começou a conversar. Trabalhei lá quase 4 anos e sempre foi tudo bem. E quando a gente começou a conversar, o rapaz se levantou. Sim. Acho que uma semana antes ele falou assim, eu vou nas igrejas e eu gostaria que você fosse comigo. Eu falei, então, mas no trabalho, eu não sei, eu só vou poder ir final de semana. Aí ele falou, tá, então vamos ficar em oração e Deus vai me preparar. E aí começou esse levante da empresa. O dono da empresa falou que não me mandaria embora, de jeito nenhum. Que ele mudava tudo, mas ele não me mandaria embora. E eu orei a Deus e eu falei, Deus, se a vontade do Senhor é que eu case com o Riquel e que a gente vá viver o teu propósito, aonde quer que o Senhor nos levar, para a tua honra e tua glória, então o Senhor vai dar um jeito aqui. E aí na semana seguinte o dono me mandou embora. Então, no começo da minha conversão, quando eu fui batizada na congregação, né? Todos que sabem. Mas assim, não referente ao lugar, mas lá no começo, todo varão que entrava, eu olhava assim, aliança. E eu pensava assim, né? Eu tinha até esquecido disso, minha mãe me lembrou. E quando ele comentou sobre ele, eu comentei isso com a minha mãe. Ela falou, mas Deus falou isso com você. E ela me lembrou, porque é muitos anos, tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo, né? Mas o Senhor sempre coloca pessoas para nos lembrar. E eu te falei. E aí eu sempre olhava alguém de aliança. E aí eu pensava assim, Deus, é esse que eu vou casar? E aí um dia Deus usou o pregador que estava lá pregando e ele falou assim, não adianta você ficar procurando aqui, porque o seu varão é joia rara e ele virá de longe, não virá daqui. E aí eu também descansei e fiquei esperando. E no dia que eu falei com ele, como que foi? Eu vou contar essa parte. Eu estava assistindo uma live dele, que eu conheci ele pela Karina Bach. Vi lá o testemunho dele, né? E comecei a acompanhar ele no Instagram. E aí um dia eu cheguei em casa, estava assistindo uma live dele, e minha mãe estava ouvindo. Eu estava assistindo, mas a minha mãe estava ouvindo. E ele falando do testemunho de vida dele, né? E minha mãe falou assim, por que você manda mensagem para ele? Porque vocês são muito parecidos. Vocês têm o mesmo testemunho, você está em santidade, ele também está em santidade. Aí eu falei assim, não vou mudar. Falei, mãe, eu não vou correr atrás dele. Aí ele vai achar, o que eu estou correndo atrás dele? Não vou fazer. E minha mãe foi viajar para o Paraná. E na semana seguinte, eu saí do culto de oração, fui para casa. Quando eu abri o Instagram, ele estava na live. E eu deixei passando e estava me arrumando, né? E no final da live, ele falou assim, quem quiser ajudar meu ministério, né? Meu Pix está aí. E o meu Pix é o meu WhatsApp. Pode mandar mensagem. Aí Deus falou no meu coração, manda mensagem para ele. E aí eu falei, não, acho que é coisa da minha cabeça, né? Porque minha mãe falou, eu fiquei com isso na cabeça, não vou mandar. Só que Deus falou de novo, manda mensagem para ele. A gente sabe quando é a voz do Senhor, ela é inconfundível. Por mais que a gente sabe, não vou fazer. E aí Deus falou a terceira vez, manda mensagem para ele. Aí eu falei, tá Deus, eu vou mandar.
Tá, eu mandei. E aí eu mandei assim, bem amorosa, como ele falou, né? Fui bem, sabe, bem amorosa. Eu falei pra ele assim, olha, Pai do Senhor, tudo bem? Então, eu não quero que você pense que eu estou correndo atrás de você. Porque eu não estou. Eu não corro atrás de ninguém. Só que Deus tocou no meu coração que eu tinha que te mandar mensagem. Por isso eu estou mandando. Se for para ser algo, amém. Se não for, somos irmãos em Cristo. Tudo bem? Aí ele respondeu, Pai, Senhor, nossa, tudo bem. E aí a gente começou a conversar. Eu mandei meu testemunho para ele. E a gente começou a conversar e viu que tudo na gente é muito igual. E a gente sente muita paz. Então Deus só tem confirmado a cada dia. Eu fui no culto de jovens que eu não queria ir. Olha como que é. Foi no dia 30 de novembro. No dia 2 eu completei 7 anos. E eu fui no culto de jovens, graças a Cris. Porque eu não ia, Deus te usou, viu? Pra mim ir. E quando eu cheguei lá no culto, era o último dia do mês que eu completei 7 anos. E eu tava ali. E aí o pregador começou a palavra. E ele falou assim, né? Que por 7 anos, Deus entregou Israel na mão dos midianitas. E aí ele parou e falou assim, 7 anos é um ciclo que se fecha ou que começa, né? Vai se fechar para começar um novo. E Deus começou a falar ao meu coração naquele dia assim, hoje é o último dia do mês que você completa 7 anos. E eu fechei um ciclo na sua vida. E agora eu vou começar um novo ciclo na sua vida. E aí ele continuou a palavra, né? Quando o anjo do Senhor vem a Gideão e fala, vai libertar o meu povo. E Gideão fala assim, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, o menor do meu clã. E o anjo do Senhor diz a ele assim, vai com a força que eu já coloquei em você. E aí Deus falou ao meu coração, você já está pronto. Tudo que você precisa eu já coloquei em você. E começou a me trazer à mente porque nós já estávamos conversando. E Deus falou assim, você me pediu até alguém. E eu já estou colocando na sua vida. Então vai, porque tudo que você precisa eu já coloquei em você. E no final da palavra ele finalizou assim. E o Senhor disse, vá que eu sou contigo. Vá que eu estarei contigo. Então Deus falou muito ao meu coração. Aonde eu te mandar ir, vá. E fala. Você precisava de alguém? Está do seu lado, já está aí. Só vá. Vai sem medo. Porque eu estarei contigo. Então agora, para a glória de Deus, estamos aqui noivos. Pretendemos casar em julho. Porque em julho completa 1 ano aí, né? Que Deus deu a revelação para ele. A data ainda não sabemos, porque eu creio que será em Campinas, que é onde é a igreja dele, mas que a igreja inteira está convidada, porque vocês são a minha família. Não importa onde o Senhor me levar, eu sempre vou voltar aqui. Sempre vou vir. Porque vocês nunca deixarão de ser a minha família, aquela que me acolheu, aquela que me levou, aquela que me amou, aquela que me ensinou quem é Cristo. Então, tudo isso eu sou grata a vocês também. Amo todos vocês. Vocês são maravilhosos na minha vida. Glória a Deus pela vida de cada um. Eu sei que Deus vai me soprar aí para muitos lugares, para a honra e glória dele. Porque eu sempre digo, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Aleluia, sempre, glória a Deus. sempre. Porque ele conhece meu coração. E ele sabe que eu não almejo ser, que me conheçam. Não. Eu quero que conheçam a ele. Que foi ele que transformou a minha vida. Foi ele que esteve comigo no meio das lutas desses 7 anos. E foi ele que colocou Riquel na minha vida. Então, eu creio que esse ano de 2025 será um ano de mudanças. Para a glória de Deus. E aquilo que sempre queimou no meu coração, Deus vai me levar a fazer agora. Então eu estou muito feliz. Enquanto eu estiver aqui, vou estar com vocês. E onde Deus ir me levando, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou dizer para ele assim, amor, vamos voltar lá. Porque a minha família sempre vai ser aqui, isso nunca vai mudar. Eu sou grata a Deus por tudo. E vocês me conhecem.
fiquem firmes em tudo e obedeçam, ouçam a voz de Deus, porque não é só homossexualidade, ele transforma todas as coisas, ele transforma vidas, tudo ele pode fazer. Temos que orar, buscar, ouvir a voz dele e descansar. Quando eu descansei, ele falou: agora chegou a hora, você já está pronto. Quer dizer, estou aprendendo, né? Porque pronto nunca assim de fato estaremos, ou menos, só quando a gente vai na glória. Mas que orem sempre por nós, porque essa é a missão a qual Deus me colocou aqui na terra. Mas sim, a gente vai casar, vou ter filhos, e vou voltar aqui para apresentar, porque o meu pastor Pedro e a minha pastora Fabiana vão aqui apresentar. E aí vamos ver como é que Deus vai preparar o casamento também, porque eu quero meus pastores, tá? Ele tem os dele, mas eu tenho os meus. Isso não vai mudar. Onde eu for, meu pastor Pedro, minha pastora Fabiana. Inclusive lá em Campinas tem uma igreja chamada Família da Fé. Ótimo! Importante que vocês estejam. Eu quero a bênção de vocês também. E lá em Campinas tem uma igreja, Família da Fé. E aí quando perguntam, qual igreja você é? Eu falo da Família da Fé. Ah, aqui de Campinas? Não, é lá de Itaquá. É uma igreja pequenininha, mas que os meus pastores são homem e mulher de Deus. Que eu tenho uma família em Cristo lá que é incomparável. Então, é isso, gente. Sou muito grata a Deus por tudo, grata por essa oportunidade. Que orem por nós aí, para tudo que Deus vai fazer. Que agora eu só estou caminhando pela fé. Amém. Continuar, né? E vendo tudo que Deus vai fazendo aí. Sabe, a gente vai dando um passo e Deus vai colocando o caminho. E é assim que eu vou viver até o dia que Ele vier me buscar. Para a honra e glória dEle. E assim, eu agradeço essa oportunidade por tudo. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar. Nosso relacionamento é em santidade, até de beijo, porque Deus colocou isso no meu coração e colocou no dele. Então, o nosso primeiro beijo vai ser no altar. Então, a gente se abraça, pega na mão, fica juntinho, mas o ato de amor, assim, de relacionar assim, somente quando a gente estiver no altar e o pastor dizer assim: pode beijar a noiva. Aí vai ser o primeiro beijo. Bom, eu só tenho a agradecer. Agradecer, pastora, pela oportunidade de estar aqui, de dar o meu testemunho. Principalmente de dar o meu testemunho para a família da minha vida, né? Agora. E agradeço muito a vocês por cuidar da vida dela, de ter sido a família que alimentou a vida espiritual dela, de ser essa mulher fervorosa, convicta, né, de pregar verdadeiramente a palavra. E ela é a resposta das minhas orações. Eu falava: Senhor, eu preciso, ou melhor, eu desejo uma mulher que tenha convicção, uma mulher de atitude, uma mulher que esteja comigo para fazer a obra do Senhor. Porque, irmãos, eu nunca imaginei de viver tudo isso que eu estou vivendo. Eu posso dizer que eu era mais perdido aí, mas que Jesus entrou na minha vida. E Jesus me chamou para uma missão: testemunhar o seu nome. E Jesus disse: sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Somos chamados a testemunhar a Cristo. E Cristo me tirou de uma condição de vida cujo mundo diz que é impossível. E estou aqui hoje, ao lado de uma mulher linda. E que o Senhor Jesus tem um projeto de família. E a família é o projeto de Deus. Então, irmãos, levem o amor de Jesus. Vocês não têm noção de quantos rapazes que vivem homossexualidade têm desejo por Jesus. Mas eles não entendem que sim, há mudança de vida. E a nossa vida hoje é uma testemunha. É um testemunho para esses dias atuais. Que Jesus formou o homem e a mulher desde o princípio. E essa é a nossa história, né? Essa mensagem de graça, porque Jesus veio salvar aquele que foi perdido. E Deus é tão amoroso que Ele nos abençoa, transforma nossas vidas e nos dá um novo começo.
E o meu novo começo agora para 2025 é ao lado dela. Eu queria pedir agora, analisando o pastor, que pudesse orar pela gente, abençoar as nossas vidas aí, meio que pedir essa permissão, Bem, já fizeram, Brincadeira. Que bênção, né? Glória a Deus por isso. Quando vocês estavam falando do tempo, e me veio essa palavra aqui de 1 Coríntios capítulo 7, verso 29, que eu vou falar para vocês. Por isso que foi o tempo. Paulo diz assim, isso porém vos digo, irmãos, que o tempo é curto, e que o que resta aqui também, os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem, e que os que choram, como se não chorassem, os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Deus estava preparando vocês para viver dessa forma, porque Deus não quer ídolos no coração, Deus quer vidas dispostas a servir. Eu tenho certeza que por isso que Deus mudou, lapidou vocês. Porque quando a Aline foi liberta, a gente ficava assim, alguns irmãos falavam, como é que ela vai casar? Como é que ela vai casar? E aí? Mas Deus tem o seu tempo, Deus sabia que Deus tinha o tempo, porque Deus estava preparado. Deus preservou vocês nesse tempo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Então, Provérbios 18, 22, a Bíblia diz que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios tem dois tipos de mulheres em Provérbios. Tem a mulher virtuosa e a mulher adúltera. Você vai ver que durante todo o livro de Provérbios, Salomão vai falar sobre esses dois tipos de mulheres. Então, quando ele diz assim, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, é aquele que recebe uma mulher que vem do Senhor. E você está recebendo uma mulher do Senhor, como você também está recebendo o nome de Deus. Então, o casamento é uma bênção de Deus em nossas vidas. Que a sociedade hoje ela diz assim, não, para que casar? Para que? Mas é o propósito de Deus. Que Deus possa selar esse nome para vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, testemunhando, Senhor, esse relacionamento, Senhor, esse compromisso que o Raquel e a Lina estão fazendo diante do Senhor, de se prepararem para o casamento, Senhor, assumindo agora o noivado e em breve, Senhor, o casamento. Que o Senhor continue dando graça, dando força a eles. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. E que eles possam viver, Senhor, todas as tuas promessas. Que eles possam viver, Senhor, todas as tuas bênçãos. Que eles recebam da parte do Senhor a direção correta, Senhor. Que o Senhor trabalhe de tal forma, Pai, que na vida deles, Senhor, se cumpra todo o teu projeto que o Senhor traçou desde a eternidade para eles. Em nome de Jesus, nós abençoamos eles. Nós liberamos eles, Senhor, para fazer a tua obra. Senhor, como pastor dessa igreja, como pastor da Aline, Senhor, eu libero ela, Senhor, para fazer a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela. Que o Senhor tome ela, Senhor, em tuas mãos, Pai. E eu me alegro, porque, Deus, nesse momento, Senhor, eu vejo o teu trabalhar, Senhor, na vida dela, na vida do Raquel, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar adorando a Deus por tudo isso que nós vimos, né, irmãos? Por tudo isso que nós vimos, vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus.